Oi, leitores! O meu nome é Bárbara, sejam todos muito bem-vindos ao Entre Linhas. E o vídeo de hoje é resenha de um livro de um gênero muito pouco comum aqui, que é fantasia, e se chama Gatos Guerreiros na Floresta. Primeiramente, esse aqui é o primeiro livro de uma série e foi escrito por Erin Hunter. Nós temos um protagonista que é um gatinho, esse bem aqui que está sendo representado na capa, que se chama Ferrugem, quando ele é um gatinho doméstico. Primeiramente, ele é um gatinho doméstico, ele tem lá seu lar, tem seus donos, ele mora lá em uma vizinhança e tudo mais, que tem outros gatinhos domésticos como ele, ok. Só que aí ele era um gatinho um pouco fora dos padrões, ele era um tantinho diferente dos outros gatinhos domésticos. Porque os outros gatos domésticos meio que eram um tanto mais acomodados, digamos assim. E ele não, ele gostava de certa independência, que não era tão comum ao seu círculo social, vamos falar assim. E então, perto de onde Ferrugem mora, existe uma floresta. E essa floresta já era assim meio que conhecida pelos outros gatinhos domésticos como assim um lugar muito perigoso, que não poderia ser explorado de forma alguma. Só que aí o Ferrugem, né, como eu falei pra vocês, pensava um pouquinho diferente. E acaba que ele entra em contato com um gato selvagem. Ele consegue entrar em contato com um gato selvagem. E aí ele, em um primeiro momento, meio que luta com esse gato e tudo mais. E então mais outros gatos se aproximam e observam aquela cena de maneira um tanto curiosa. Porque afinal era o que eles chamavam de gatinho de gente, né? Que era um gatinho dos duas pernas, como o livro fala. Que estava lutando com um gato aí que tinha acabado de sair de um clã. Então, esse livro aqui vai falar sobre 4 clãs de gatos que moram nessa floresta. E bem no início do livro, nós temos algumas partes falando sobre as alianças, que são os clãs. Aí nós temos o clã do trovão, o clã das sombras, o clã do vento e o clã do rio. Fora alguns gatos que não pertencem a nenhum clã. Logo depois a gente tem um mapazinho de como é que a floresta era dividida, porque nós temos esses clãs que vivem separadamente. Eles meio que têm seus territórios para viver, para poder caçar, que devem ser respeitados pelos outros clãs. E aí eles meio que vivem naquela coisa de tem que cooperar, eles meio que se suportam entre si, só que ao mesmo tempo tem uma rixa, tem uma grande rivalidade. E aqui mais outro mapinha. Então, retornando àquela cena que eu falei pra vocês, que o Ferrugem acaba lutando com o gato ali que tá no meio da floresta. E aí outros gatos vêm e ficam impressionados com aquilo, com a habilidade desse gatinho de gente de estar lutando, assim. Claro que não foi uma luta fenomenal, né? Afinal, ele era um gatinho doméstico, só que ele teve uma desenvoltura muito boa para um gatinho doméstico. E aí ele recebe um convite do clã do trovão para poder entrar nesse clã, para poder fazer parte dele. E assim, o que é algo bem inusitado, porque normalmente eles não faziam convites para gatos de fora. Eles não confiavam nesses outros gatinhos, eles subestimavam bastante e tal. Até por conta de muitos desses gatinhos domésticos serem castrados. Então eles meio que iriam viver um ritmo de vida um tanto mais suave e tal. E meio que não serviriam para o clã, que exigia muita bravura desses gatos, porque muitos iriam ser treinados para virar guerreiros e tudo mais. Meio que existem várias classificações de pessoas. Várias classificações de gatos em cada um desses clãs. Existem os guerreiros, os curandeiros, as rainhas, que são as que têm os filhotes, enfim, fora o próprio líder. Então Ferrugem recebe esse convite e tudo mais, ele volta pra casa, porque foi combinado que se ele quisesse entrar nesse clã, era pra ele voltar pra aquele mesmo lugar na floresta, naquele mesmo horário que eles estavam, no dia seguinte. Ele volta pra casa pensativo e tudo mais, muito tentado a fazer parte desse clã, a aceitar o convite, só que tudo tem seu preço. Ele iria deixar a sua casa, ele iria deixar o seu amigo, ele tinha um amigo lá na vizinhança, também ia ter que deixar e tal, ia ter que cortar bastante desse contato com os gatinhos civilizados, digamos assim. Só que esse espírito um tanto aventureiro do Ferrugem fala mais alto e ele aceita o convite. No dia seguinte, ele volta pra floresta, naquele mesmo lugar, naquele mesmo horário, encontra os mesmos gatinhos do clã do trovão que fizeram o convite pra ele e aceita. Então ele é levado lá pra, digamos, o acampamento desses gatos, ele conhece todos e ele logo faz amizade com um gatinho que se chama Pata Cinzenta. E outra, quando o Ferrugem entra no clã, ele tem o seu nome modificado. Era Ferrugem, né, o seu nome de gatinho de gente, e passa a se chamar Pata de Fogo. Então Pata de Fogo começa a ser treinado por um guerreiro experiente
para poder ser guerreiro também. E enquanto o Pata de Fogo está lá, a líder se chama Estrela Azul. É uma gata que era uma grande guerreira, que era muito forte, inteligente, sábia, e que os gatos do clã gostavam muito. E aí, à medida que a história vai se desenrolando e o Ferrugem vai sendo treinado e tudo mais, a gente vê muita treta acontecer. Porque ocorrem desentendimentos, tem clã que quer invadir o espaço do outro, eu posso falar isso. Mais na frente, vai ter um dos clãs que vai dizer para os outros 3 clãs que eles teriam que invadir o território desses outros clãs para poder caçar, porque não estava tendo alimento para suas crias. E aí eles simplesmente iam invadir, estavam lá avisando, gente, se não encontrar aqui no nosso território, a gente vai invadir mesmo, pronto. Aí, quem não queria deixar, tinha uma guerra, né, era travada uma guerra, aí podia ser expulso do seu local ali, do seu acampamento, e quem aceitasse iria, né, fazer um acordo, acatar essa invasão. E a gente vai vendo tanto que Pata de Fogo era altruísta, benevolente, muito habilidoso. Ele é um aprendiz de guerreiro que começa a se destacar muito entre os outros e chama muita atenção da própria líder, a Estrela Azul, que deposita muita confiança nele e tudo mais. Enfim, essa edição que eu li é da Martins Fontes. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição o link dele, se eu encontrar. Porque esse livro estava aqui em casa há tanto tempo, eu lembro que ele chegou aqui em casa, eu era criança ainda. Inclusive, quem tiver sugestão de livros de fantasia, por favor, me sugira aqui, porque é um gênero que, pelo menos nos filmes, eu costumo gostar muito. Então, a tendência é que nos livros aconteça o mesmo. Muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. Um beijão e tchau, tchau!